Hoje em dia você pode ver que o mundo tem andado bastante para trás. Quando você olha para muita coisa, como a multiplicação da maldade e a diminuição do amor, você se pergunta: de quem é a culpa? É o mundo? É claro que as dificuldades não são uma desculpa para que você ou qualquer pessoa se torne um delinquente e criminoso, mas o fato é: o mundo cria seus próprios monstrinhos. E é um tanto quanto impressionante quanto a hipocrisia do mundo, porque muita gente é simplesmente jogada ao acaso e tratadas feitos nada, menos que nada. E então, essas pessoas crescem e se tornam o que são, e o que se tem é o apontamento, é o julgamento. O mundo faz isso com você e depois ele trata de culpá-lo, condenar e julgar. E nem precisa ser somente o sistema, mas mesmo os do seu meio. E isso acaba por mudar você. Se reclamam do aborrecimento, da falta de encaixe, do aumento da taxa de solidão, o churrascamento, a violência. Saiba, a culpa é deles. Se eles reclamam que determinada pessoa já não é mais compassiva, saiba que a culpa é deles. Você vem aqui para este cenário, um cenário de injustiças e de dor, e o que se espera? Que você seja cego e alheio disso? É claro que não. Isso tem consequências, diretas ou não. Não é sinal de boa saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Com o tempo, você percebe isso. Percebe que somos feitos para lugar nenhum. Certamente enxergo o bem e o mal agora, e não são como são ensinados, singulares, mas feitos de sutileza, uma linha tênue entre uma coisa a outra. O extremo é colocado de uma linha a outra, mas na vida real não existe esse extremo. Vivemos sob constante pressão sobre essas linhas. Mas, de alguma maneira, mesmo suportando e seguindo com bastante fé, somos afetados por elas. Alguns não resistem mais. Alguns simplesmente sucumbem à loucura e começam a atacar o terror na sociedade. Não se contêm mais. Eles não ligam para moral, respeito, gentileza. Eles simplesmente se tornam monstros completos, cometem crimes. Alguns, não aguentando ver mais nada do que vem e do que se sente, simplesmente se churrascam por causa do desgosto. E os que sobrevivem, por maior a fé e a força que seja, se tornam um tanto mais frios e apáticos, isolados. E com razão, pois passam por inúmeras injúrias de pessoas, julgamentos, dificuldades e opressão. E isso certamente os cansa. E embora possam possuir certo amor em si, precisam criar uma certa resistência dentro de si mesmos, ou simplesmente são pisoteados sem dó por qualquer um que queira aproveitar um adulto com a inocência de uma criança. E o sistema sempre ama isso. Sempre ama pessoas que abaixam suas cabeças, é mais fácil pisar assim. E eles tentam domar, fazem isso com os homens também hoje em dia. O homem não tem mais postura de homem, não tem mais firmeza de um, não tem fala de um. Porque a partir do momento que você tem autoridade de um, que você se impõe às coisas, a graça acaba. As pessoas não gostam de você. É simples e fácil classificar as coisas. Fulano é isso e aquilo, e se joga o doente ao longe do mundo, como se a responsabilidade não fosse de quem. Não é como nós. Podemos desclassificar, ninguém se importa mesmo. Não sobra nada e não se tem nada para pessoas assim. E ainda são traumatizadas. Como se espera que monstros não nasçam assim? Como se espera que exista alguém completamente são em um mundo defasado, corrompido e destruído? Isso não se existe em nenhum lugar. Eles não contam. Não contam o quão ruim é, não percebem o quão ruim é.
Ou será que eles percebem e só ignoram? Eles não nos contaram a respeito das misérias ou dos churrascamentos ou do terror de uma pessoa sofrendo sozinha. Você é deixado no barco no meio do mar. E se você não se virar, o problema é seu. O meu maior ódio? O meu maior ódio é eles dizerem que não há nada acontecendo, que não há algo de errado com este lugar, com este cenário. Mandarem viver. E se você não conseguir fazer, se adaptar ou o que seja, a culpa é sua. Como pode ser isso? Que tipo de razão e lucidez é esta? Que tipo de razão me induz a pensar que está tudo bem com tudo isso quando na verdade não está? Antes eu seja louco, completamente louco, porque tudo é mentira e nada mais. Alguns se julgam como bons. Vão à igreja e têm religiões, mas pressionados, seu estresse é descontado nos outros. Quanto a mim, sincero sou. Eu não sou bom. Certamente. Certamente tenho bastante ódio, raiva e até desejo de vingança. Quanto a isso, reconheço bem. E quanto ao meu amor pelas coisas, vejo isso diminuir também por causa do desgosto, sobrando a apatia. A impotência gera ódio descomunal. Há momentos que me pergunto, até onde posso suportar tudo isso? Que tipo de ser humano pode viver assim? Mas quando a raiva me domina e a revolta já diz em mim, com postura arrogante, uma voz calma fala comigo, me dizendo: fique calmo, não é esse o caminho. Só por causa dela, só por esta voz, não me torno simplesmente louco, ou pelo menos eu acho que não sou totalmente louco. Mas não se trata de extremos ou não. É um mundo imperfeito. Na vida real as coisas são mais complicadas. Tudo sempre se trata de estar de um lado para o outro, mas a vida não é algo que se mostre de uma ponta para outra, mas há distorções. Chega um momento que você se cansa dessa bobagem também, de que tudo sempre se trata dos lados. Não é que seja ruim ter um lado, mas com isso vem sendo feito. Bom, mal, direita, esquerda, ser isso, não ser isso, ateu e religioso, normal e diferente. Não somos mais complexos do que coisas assim? E os lados de opostos extremos costumam servir sempre mais para criar mais difusão que qualquer outra coisa. É disso que se alimenta o mundo e o sistema. Serve para alienar as massas, manter elas ocupadas, desviando do verdadeiro problema. Enquanto as pessoas lutam pelos lados, o sistema se diverte. É bom para o sistema que todos sejam assim. Enquanto você briga com seu amigo porque ele torce pro São Paulo e você pro Corinthians, o mundo continua a mesma porcaria de sempre. Tem um personagem que representa exatamente isso melhor que estou falando, como exemplo. Garou, do anime e mangá One Punch Man. É um personagem que entendeu bastante disso, principalmente em seu discurso. O garoto popular sempre bate no garotinho que ninguém gosta. É assim que o mundo funciona. Que se dane a justiça e que se dane o mal também. Tudo que eu quero é fazê-los entender. Eu estou aqui para lutar pelos azarões em todos os lugares. Bom e mal, eu rejeito os dois. Mas essa fala, por incrível que pareça, não é só simplesmente de um adolescente edgy, revoltado, embora obviamente ele esteja revoltado, mas possui muito mais profundidade de alguém que entendeu como o mundo funciona, entre aspas, como ele mesmo diz. Um garoto oprimido e solitário desde criança,
colocado sob pressão e julgado, sem pai e sem mãe, tratado pelo, entre aspas, bem do mundo como algo sem relevância. Como alguém assim cresce? Exatamente, se tornando um monstro. A filosofia de Garou é parecida com aquela filosofia que diz: se você quer vencer um monstro, tem que se tornar um monstro ainda maior. Garou, no fundo, odeia isso. Odeia a hipocrisia do mundo. Mas Garou não é exatamente um monstro, embora ele poeticamente se vista e tente agir constantemente como um. Só é alguém que quer fazer o mundo entender, entre aspas, não somente o que ele sofreu, mas entender os azarões, os sem vantagens, como eles se sentem ao serem abandonados pelo mundo por não encaixarem o seu jeito de ser, tratados feito nada. E para isso, ele não podia se limitar entre coisas como ser bom e mal, pois o que era bom e mal soava como hipocrisia no mundo dele. Obviamente, de uma forma bem rebelde, como lutar contra todo mundo. É ficção, lógico. Mas você consegue reconhecer o que é semelhante à realidade também? Como as coisas funcionam de maneira similar? Para isso, ele queria se tornar um mal absoluto. Mas a ironia é que esse mal absoluto, entre aspas, que ele tanto buscava, era o bem que não se escravizava por um mundo hipócrita. É como diz o nosso querido Miranha. Nós rejeitamos algumas coisas, chamamos elas de monstros. Mas às vezes monstros são só pessoas que foram machucadas e ignoradas por tempo demais. Apesar de tudo isso, é bom lembrar e frisar de usar todo esse ódio como energia e procurar de alguma forma contorná-lo, em alguma coisa que seja. Meus amigos, não quero incentivá-los a se destruírem, mas sempre no que puder, evitarem a negatividade, apesar de eu ser suspeito a falar. Se isso te devora, não tem mais volta. A revolta é passageira, mas as consequências delas são permanentes em si. Em alguns anos, nada do que você pensa hoje vai importar. Se assim não for feito, não seremos muito diferentes do verdadeiro monstro, que é o mundo. Faremos parte da podridão. Se o seu ódio for absoluto, tudo em você é destruído, mesmo se você não tiver nada. Pense bem.